Olá para todos e vamos a mais um estudo. Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite tanta gente passar fome, guerras, catástrofes que levam pessoas ao sofrimento, como vemos na TV? Pessoas morrendo, crianças morrendo, vítimas de guerra, pessoas inocentes pagando pelos erros de outros. Existe explicação para isso? Existe sim. A Bíblia tem explicações para isso. Para essa questão, a Bíblia tem a resposta e é isso que vamos ver agora. Temos que ir ao início onde tudo começou. O sofrimento no mundo é a consequência da queda do homem. É a consequência do pecado de Adão e Eva. Foi ali que tudo começou. Com a entrada do pecado no mundo, toda a criação foi afetada, tanto os seres humanos, os animais e a natureza. Tudo foi afetado e vemos até hoje. Secas, enchentes, queimada, é a natureza sofrendo as consequências. Romanos 8, verso 19, diz que toda criatura geme, toda, tanto seres humanos, animais, tanto a criação animada quanto inanimada sofre as consequências até agora. O sofrimento é algo permitido por Deus por causa da entrada do pecado no mundo. Somente na eternidade não haverá mais isso. Mas aqui na terra, enquanto existir a terra, haverá sofrimento. Permitido por Deus, mas sob o seu controle. O sofrimento é permitido tanto para salvos quanto para os pecadores, mas com propósitos diferentes. Para o salvo, Deus não permite o sofrimento além do que ele possa suportar. Deus está no controle. É algo permitido por ele com algum propósito. Quando o justo, quando aquele que serve a Deus, passa por uma luta, é permitido por Deus e tem algum propósito. Nesse caso, Deus permite para provar sua fé ou prepará-la para conquistar alguma bênção ou ter vitória em alguma área da vida. Mas existem também algumas exceções, mesmo na vida dos salvos. Em alguns casos, mesmo sendo salvo, o sofrimento pode ser consequências dos seus erros, porque o salvo também erra. Paulo disse em Romanos 8, 28, ele disse: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus." Veja, todas as coisas. Embora este versículo só se aplica na vida dos salvos, mas isso não inclui os nossos erros que trazem consequências. Vamos ver o exemplo de Jacó. Jacó disse para Faraó: "Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida." Gênesis 47, verso 9. E por quê? Parte destes poucos e maus foram os sofrimentos pelas consequências dos seus erros. Jacó errou muito. Enganou seu irmão com o auxílio de sua mãe e depois teve que fugir de seu irmão e nunca mais ele e sua mãe se viram. Nunca mais. E nem ao menos conseguiu desfrutar do bem que adquiriu do seu irmão com a astúcia que teve em cima dele para conquistar. Foi enganado pelo seu sogro e sentiu na pele a dor de ser enganado. A dor que seu irmão sentiu, ele viu como é que é a dor, né, de ser enganado por alguém. A ganância de Jacó trouxe consequências para toda a sua vida, até dizer que seus dias foram poucos e maus. Davi sofreu as consequências do seu pecado, de adultério e de homicídio. Ele teve consequências em cima disso. E nos dias atuais também. Muitos sofrimentos nos dias atuais, na vida do crente, são consequência dos seus erros.
decisões mal tomadas, casamento com a pessoa errada, muitas vezes decisões mal tomadas com boa intenção, mas a coisa acaba não saindo do modo que a pessoa queria. Uma troca de emprego, que acaba não dando certo o próximo emprego, e acabam acarretando em consequências e acaba sofrendo. E já o sofrimento daqueles que não servem a Deus, muitas vezes são consequências dos erros, como no caso dos justos também. Ele está sujeito a cometer erros na vida que trazem consequências. Os sofrimentos na vida do ímpio, do pecador, são sinais permitidos por Deus, pois pelo sofrimento é onde a maioria das pessoas se chegam a Deus. Quase todas as pessoas hoje que são convertidas, a maioria veio pelo sofrimento. Então é a forma mais usada por Deus para fazer com que a pessoa se chegue a Deus. São sinais para que ele se chegue a Deus. Só que os justos sabem dos propósitos de Deus e onde se refugiar em situações difíceis. E já um pecador muitas vezes entra em desespero e perde a esperança. Em Romanos 8,18, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo diz que o sofrimento que ele passava aqui na terra, e todos os salvos passam, não tem nenhuma comparação com a glória que está preparada e que há de ser revelada na eternidade. Veja os heróis da fé em Hebreus 11. Tiraram força da fraqueza, mas a esperança deles era a pátria celestial, como no caso de Abraão, por exemplo. Essa era a esperança deles. Eles sabiam que o sofrimento aqui era algo passageiro. E já o ímpio não tem esperança. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já deixou o aviso. Ele disse: quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Então ele já deixou claro que haveria sofrimento, sim. Jesus pagou por toda a humanidade sem pecar. Ele não pecou, mas sofreu o sofrimento de toda a humanidade. Teve todo tipo de sofrimento que o ser humano vive aqui na Terra, mas sem fazer nada por merecer, sem ter a natureza do pecado. Nós sofremos porque temos a natureza do pecado. Nós fomos afetados por ela. Jesus não foi, mas ele sofreu para nos deixar o exemplo e pagar a pena que era devido a nós. É isso aí. Então, joia, se gostou, se inscreva se não for inscrito e até o próximo vídeo.